nessas especialidades, o bônus que você vai ter dessa você não vai aumentar o quanto você ganha. Né? Sua hora não vai ficando mais cara. Sua hora você não vai conseguir dar um plantão de 4 mil reais, um plantão de 3 mil reais. O que é que vai acontecer? Justamente o que o Danilo falou. Você vai começar a sair das escalas dos finais de semana, você vai começar a pegar os horários comerciais e você vai evoluir na carreira para os plantões mais tranquilos. Então você vai ver que tem um plantão que você chega em casa, você precisa de 2 dias para se recuperar às vezes. E tem plantão, você sai do plantão, você consegue correr uma maratona. E aí você vai passar a valorizar esses plantões de formas diferentes. Quando você está no começo, você quer saber só quanto paga o plantão. Quando você está trabalhando, muitas vezes o que importa não é como paga, é como você sai do plantão. A qualidade do trabalho, você consegue descansar, dormir à noite, né? Tá? Então assim, eu acho que isso assim, galera, em todas as áreas. Então assim, cirurgião, vai falar, Lucas, cirurgião, o plantão do cirurgião paga mais? Normalmente não. Normalmente o plantão do cirurgião, ele paga menos do que o da radiologia, do que o do anestésio, do que o da... Enfim, por quê? Porque tem poucos cirurgiões de plantão e muito cirurgião para dar plantão. Vai procurar o carro de... Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da 5ª temporada do 7º Cast, o podcast que é baseado em vivências e as fontes são as vozes da nossa cabeça. O episódio de hoje a gente vai falar sobre remuneração médica na prática. Acho que sem dúvida é o top 1 de perguntas que a gente recebe. Sem dúvida. Eu acho que só perde pra especialidade. Acho que é pau a pau. Esse aí, especialidades, são os que estão muito Estão relacionados. relacionados. Muitas perguntas são quanto ganha cada especialidade. E a gente até entende porque é um tema que ele não existe uma regra, né? É justamente o que a gente vai trazer hoje. Como é a remuneração? E não tem onde achar isso. E Não especialidade também. E quando ele vê que tem 4 caras ali que estão falando sobre isso, ele vai lá e pergunta, porque não tem um manual. Não tem. Você não pode botar isso no Google, Wikipedia, Não quanto é que tem. ganha. E é um tabu, né? É um tabu. Você não E sente, assim, sente abertura pra perguntar pra qualquer um chefe, na Se esquina você for quanto você aprender, ganha. se você não perguntar, não chegar já sabendo, com uma noção e tal, e ter a humildade de perguntar, você vai aprender perdendo muito dinheiro. E tem outra coisa, e você vai perguntar e muita gente não vai querer te falar. Não, e você tem que sentir isso. Ó, tem vários chefes meus que eu já conversei com eles assim, tete a tete, e eu não sentia a abertura para perguntar quanto eles ganhavam. Então eu perguntava de outras formas, entendeu? Quanta cirurgia você faz? Tem um cara aqui na mesa, eu não vou dizer quem é um cara aqui na mesa, ele falou assim, ele chegou pra mim um dia, eu falei nas minhas caixinhas do pessoal, eu falei assim, veja quanto o seu chefe ganha. Ele falou assim, tô doido pra descobrir quanto o meu ganha. Falou assim, tô criando coragem pra descobrir quanto o meu ganha, não vou nem dizer quem é, mas enfim, é um tema que ele é muito conturbado, porque assim, quando a gente tá no colégio, e eu falo assim, a maioria das pessoas, elas têm na cabeça, os pais, nossos pais em geral, falam assim, você tem que ter uma profissão para você ter um salário, né? E salário vem de uma ideia de você ter aquele ganho fixo, né? Todo mundo quer ter os seus lá, pensa, não, eu quero ganhar 20 mil por mês, quero ganhar 30 mil por mês, quero ganhar 10 mil por mês. O cara quer aquele dinheiro fixo. E médico não tem salário. Médico é um profissional autônomo. Todo profissional autônomo raramente tem um salário. Você pode ter uma previsibilidade ou não, mas, e aí a gente vai entrar mais a fundo assim, mas assim, por exemplo, um cirurgião, depende da quantidade de cirurgia que ele faz, depende da quantidade de procedimentos que ele faz, se o dia dele cai em um feriado que ele não... Enfim, é uma coisa extremamente variável e a gente vai tentar falar aqui de como é isso na prática. Um dos motivos que a gente deixou para trazer esse tema, talvez, na 5ª temporada do podcast, é que é um tema tão nebuloso e tão difícil que a gente precisava viver isso, um pouco mais. viver um pouco mais para trazer. Então, assim, eu não tenho dúvida de que esse episódio não vai ter, não vai encontrar essas informações aqui em lugar Isso é a nenhum. grande qualidade. A cereja do bolo do 7º ano é justamente essa parte skin the game total nossa. Então, o que a gente vem trazendo aqui é o que a gente vivenciou. Se a gente ainda não tinha falado muito disso, é porque a gente ainda estava precisando vivenciar mais. E assim, ainda assim, Tem muita coisa a pra gente aprender, já né? sabe muita coisa, mas ainda tem muita coisa para aprender. Teve um procedimento que eu fiz há um tempo atrás, um mês atrás, sei lá, que eu deixei de ganhar, sei lá, uns mais de R$1.000.
Só assim, só um parênteses. Porque A gente não teve parênteses ainda nessa temporada ainda, tá? Não teve. Pra quem conhece a gente ainda não teve parênteses ainda, pode ser que depender da ordem, mas assim, a gente teve a evolução do skin the game, viu, velho? Nem você sabe, se tava a gente tem investidor conversando com a gente, etc. E um cara falou assim: eu gosto de vocês porque vocês não são skin the game. Vocês são soul in the game. Vocês são a alma no jogo, né? Assim, eu vejo vocês com a alma em jogo. E é isso que a gente faz aqui, né? E por isso que a gente vai trazer, porque o que a gente traz aqui no site para vocês é a nossa alma, a nossa reputação, não é só... É o que a gente faz. vive, né? Então, Vamos começar do mais fácil, sim. que é o SUS. Como é que o médico ganha dinheiro no SUS? Só antes, eu acho que mais fácil do que o SUS É o recém-formado. é o plantão. Eu acho que plantão é... Tá. Mas acho que ele falou SUS pensando no plantão É. também. Né? Mas É o porque plantão a em geral maior não muda muito não se é no muda, SUS exato. ou se é no particular. Eu acho que pode começar um pouco de plantão e depois a gente vai a parte mais variável, né? Se eu vou começar a parte de plantão, que é uma coisa mais simples, vou deixar assim. Plantão, quando o cara ganha, cada especialidade tem mais ou menos a Uma faixa, faixa. de quanto ela ganha, né? Então, por exemplo, e do estado, né, que a pessoa mora. Por exemplo, radiologia em São Paulo. Ela vai pagar ali de 140 a 180 Dá reais a quantos hora. aí em 12 horas? 12 horas, sei lá, de 1.700 a 2.200 reais. 12 horas de trabalho, tá? É mais ou menos isso que você ganha. Aí o cara pergunta, qual é o seu salário? Cara, Multiplica isso pelo número de Veja plantões que você quantos dá. plantões você quer dar, quantos plantões é possível dar no dia. Cara, no mês, se o mês tiver 31 dias, você pode dar 62 plantões. São Paulo existe plantões Mas- de 6 horas, né? mas Você isso não dá. divide também, é. Divide. Então, assim, é você dividir e saiba, assim, galera. Isso é um erro muito grande. O cara fica, beleza, então se eu trabalhar 5 plantões de 60, vai dar 60 horas, eu vou multiplicar. Tem um porém aí, pessoal. Plantão tem disponível. Só que você não consegue necessariamente escolher os dias do seu plantão, né? Quem dá plantão normalmente é o cara que pega escala de feriado, é o cara que trabalha final de semana, é o cara que vê esses bônus todos. Então, beleza, você quer dar plantão, você quer aumentar a sua grana. Você vai entrar na equipe de plantão de um hospital. Se você é da equipe de plantão de 3 hospitais, você vai dividir os feriados de 3 hospitais. Então, ninguém quer trabalhar Natal, Ano Novo, Semana Santa, Feriado. Carnaval. Porque se você tem vários hospitais, você vai ter que... Você não pode dizer, não, eu vou pegar o feriado de um lugar porque já estou em outro. E o cara que tá ali na escala na terça dia é um cara que já desmamou todos os plantões dele. Ele já tá, por exemplo, ele é um cardiologista, o consultório tá andando e ele manteve aquele último plantão dele ali que tá na terça dia. E que ele Vai vai da passando quarta dia aos também. poucos. E ele vai passar aos poucos. E você não consegue dar esse plantão. Né? E tem lugar que é escala fechada. Então, por exemplo assim, tem lugar que eu trabalho que é assim. Você vai pegar a semana, a quinta, por exemplo, eu faço a quinta-feira de 15 e tem um final de semana que é meu no mês. Uma a cada 4 eu dou plantão. Então, tem lugar que ele já combina com você, é o pacote. Ó, um a cada 15 e depois um final de semana a cada 4 de fechado, entendeu? E eu vou passar. Cara, ninguém pega plantão no final de semana. Ou você vai trocar, então assim, o plantão, Não conte com isso. Né? não conte se assim pro resto da vida você dá plantão, né? Então, Lucas, e as especialidades que são naturalmente de plantão, né? Anestésio, UTI. emergência. Você vai, no começo da carreira, os plantões, essa faixa, galera, é 1.700 a 2.200 reais. É mais Essa ou é a menos. realidade de São Paulo, né? A Salvador também um pouco, assim, acho que na Melhorou anestesia e um na pouco, radiologia, Mas é um pouco foi um menos. pouquinho disso, assim, na radiologia é mais ou menos isso em Salvador também, não muda muito. Mas o que eu quero dizer é, nessas especialidades, o bônus que você vai ter dessa você não vai aumentar o quanto você ganha. Né? Sua hora não vai ficando mais cara. Sua hora você não vai conseguir dar um plantão de 4 mil reais, um plantão de 3 mil reais. O que é que vai acontecer? É justamente o que o Danilo falou. Você vai começar a sair das escalas dos finais de semana, você vai começar a pegar os horários comerciais e você vai evoluir na carreira para os plantões mais tranquilos. Então você vai ver que tem um plantão que você chega em casa, você precisa de 2 dias para se recuperar às vezes. E tem plantão, você sai do plantão, você consegue correr uma maratona. E aí você vai passar a valorizar esses plantões de formas diferentes. Quando você está no começo, você quer saber só quanto paga o plantão. Quando você está trabalhando, muitas vezes o que importa não é como paga, é como você sai do A plantão. qualidade do trabalho, você consegue descansar, dormir à noite, né? Tá? Então, assim, eu acho que isso assim, galera, em todas as áreas. Então, assim, cirurgião, vai falar, Lucas, cirurgião, o plantão do cirurgião paga mais? Normalmente não. Normalmente o plantão do cirurgião, ele paga menos do que o da radiologia, do que o da anestésio, do que o da... Enfim, por quê? Porque tem poucos cirurgiões de plantão e muito cirurgião para dar plantão. A realidade é essa, né? Infelizmente. E assim,
quando o cirurgião, por exemplo, no privado tem menos plantão, é mais sobreaviso, né? Mas no SUS, o cirurgião recebe, na grande maioria dos hospitais, o valor do plantão, independente se ele não faça cirurgia nenhuma ou se ele faça 20. Ele vai receber o valor do plantão. Algumas exceções, a depender do hospital e tal, paga uma taxa variável de produtividade, né? Por número de cirurgias, etc. E tem muito menos ainda hospitais que pagam exclusivamente produtividade. Né? Se você não operar nada, você não ganha nada para estar ali. Né? Mas você está ali, é seu turno de sobreaviso e tal. E assim, o que regula é o mercado, entendeu, galera? Então, assim, às vezes, o preço do plantão vai ser definido pela... Se tem muito médico para dar esse plantão, o dono do hospital, ele não vai aumentar o valor do plantão. O governo, ele não vai aumentar. Se ele vê que ele não consegue gente, ele vai ter que aumentar. E isso é o mercado que vai regular. Ainda nesse aspecto do plantão, para aproveitar essa fala de Jota aí, tem esses dois modelos, né? Um plantão que paga um valor fixo ou um plantão que tem um valor fixo mais a produtividade. Na área cirúrgica, particularmente, esse é um modelo que, para mim, é o que melhor funciona. Não digo para mim, pessoalmente, é porque eu ganho mais, ganho menos, ou é mais interessante de algum jeito, mas porque O serviço para funcionar. o serviço funcionar melhor, as áreas cirúrgicas particularmente, e na neurocirurgia tem plantões que são assim, que é um fixo mais a produtividade, é o mais interessante, porque nenhum cirurgião, a maioria dos cirurgiões, não vai, porque você pensa, pô, mas se for pagar produtividade, será que o cara não vai ficar operando qualquer coisa, super indicando para ganhar mais dinheiro, vai virar uma Isso coisa é bem mercenária? improvável. É muito improvável. Muito difícil. Você indicar uma cirurgia, esperar preparar a sala, operar, fazer toda a papelada depois, isso consome tempo, desgaste e tal. Então, raramente você vai indicar uma cirurgia que não tem indicação. Raramente isso vai E acontecer. assim, até pra galera que gosta de cirurgia, eu vou até me meter assim, não pense que você vai para um plantão de cirurgia doido para operar. Não pense que você assim, eu quero 10 cirurgias. Não, às vezes o que você quer, que tem plantão que você não quer que não tenha nenhuma cirurgia. Não tem nenhum. É? Ou tem a umazinha e acabou, resolve ali, fica tranquilo o resto. vê o que tem Para que mim, ver. o plantão ideal é uma cirurgia. Uma cirurgia. O tempo passa mais rápido, Você vai opera. ali, opera mete e tal, ali não sei o e tal, que, e acabou. E depois- Mas E no horário Esse é o de ideal. preferência cedo. Já o contrário do lado, que O o Davi plantão, o falou. plantão noturno ideal é quando a cirurgia entra às 7, termina antes de meia-noite e você dorme de meia-noite às 7 depois. Aí, E nessa situação da produtividade, você não, raramente um cara mau caráter vai indicar, mesmo mau caráter, vai indicar algo que não tem indicação. E o contrário, quando tiver algo que precisa ser operado, mas é chato, consome e tal, o cara fala, porra, mas pelo menos Isso vai é pagar muito mais comum. pelo menos vai pagar um pouco a mais, o plantão vale mais a pena e Isso, ele não vai, e e eu opera. falo- não vai e eu- barrigar, né? E eu Não vai falo, barrigar, e eu não vai falo barrigar. isso. Pra mim, o vício pior do médico e mais comum é a preguiça. É a preguiça. É a preguiça. Então, Todo mundo tá sujeito a todo isso. mundo tá sujeito à preguiça, velho. Ela é um diabinho que fica aqui atrás da sua orelha, velho. Falando pra você assim, descansa aí e tal, não precisa operar agora. Eu e Davi, e a gente tinha uma mania assim, ó, Tem uma que eu faço sempre, que eu falo assim, ó. Sempre que você tiver uma dúvida se tem que operar ou não, sempre que você tem uma dúvida de passar um acesso, eu tenho isso desde que eu formei. Se eu tivesse em dúvida se eu tenho que passar um central ou não, se eu tenho dúvida se tem que entubar ou não, eu entubava ou passava o central. Porque a gente tem um viés da preguiça. Então, se mais você provável é que- mais provável que você fique se boicotando. Não, acho que dá pra segurar esse central para o próximo plantão, ou talvez esse paciente não precise. Se você tá na dúvida, é mais provável que esse paciente já precise e Exato, você tá com acontece. preguiça. Isso pode bugar a cabeça do estudante. Porque o cara pensa, velho, como que você não quer passar um central? Não, não. Né? Quando você começar a trabalhar, dar o seu plantão, tudo que você não quer é um plantão com Você adrenalina. não quer adrenalina. Aquele negócio Então- de perguntar, porque adrenalina e tal, velho. Quem quer adrenalina? Quem gosta de adrenalina é estudantezinho Tem aí. um ou outro mais doido Tem, assim que tem. gosta, mas. Mas é exceção, até o cara Não, tá assim, depois da ninguém meia-noite. pede, né? Ninguém pede. Quando chega, beleza, é bacana ali sobre adrenalina e tal, a gente tá Mas ali, você não, gosta, você não vai pro plantão mas você não torcendo vai pra- torcendo pra casa cair. Não vai. Só o interno. Eu sempre falo assim, interno é uma praga no plantão. Porque quando chega um onda vermelha, que lá no hospital que trabalha é uma onda vermelha, é o paciente grave que entra. Tá todo mundo triste, as enfermeiras estão tristes que entrou essa onda vermelha, as técnicas estão tristes, o cirurgião tá triste e o interno tá lá. Vai. E aí, o interno tem que fazer essa torcida devagarzinho, porque senão todo mundo fica puto com ele. Eu falo isso pros internos lá do Só plantão. sistematizando assim, se for de plantão, então plantão normalmente, galera, é por hora, né? Você vai pegar o valor do plantão, vai dividir por 12 horas. Se for 6 horas, Essa é a regra. é o valor de 6 horas. No público e no privado, não tem uma diferença tão grande assim, tá? É difícil você ter, como o Jota falou, plantões de cirurgiões
Em hospitais privados, normalmente você não tem, o que você fica em casa, o hospital te liga. Sobreaviso. E Sobreaviso. aí é outra dúvida que o pessoal tem. Aí a maioria dos sobreavisos você não recebe. Isso. Né? Você tá ali de sobreaviso, né? Se te Ou recebe uma ligarem... micharia tão pequena que... Mas eu acho que a maioria não acho que recebe. Em São Paulo E não por recebe. e por que vale a pena? E todo mundo E quer. todo mundo quer. Porque é uma fonte de procedimentos. O cirurgião ganha dinheiro operando. Não é com consultório, não é cobrando R$1.000 de consulta, não. O cirurgião Então, ganha dinheiro deixa com eu a só- cirurgia. A partir do momento que ele tem o sobreaviso, todo paciente que chegar precisando daquela especialidade naquele hospital vai chegar para ele, sem que ele precise fazer nada. Né? É uma demanda espontânea ali que É o surge. cliente com custo zero. Enquanto se você tivesse que postar no Facebook para conseguir um cliente, lá não. Lá é gratuito, você está vendendo só a sua Exato. disponibilidade. E aí você vai ter E o procedimento. É isso que a gente fala, às vezes eu falo na caixinha, a pessoa não entende. Isso que eu chamo de ter a porta, né? O cirurgião tem a porta desse hospital. O que significa? Que ele tem um sobreaviso da emergência desse hospital. Não só da emergência, também dos pacientes internados. Então, como é que funciona a maioria dos hospitais de São Paulo? Então, um hospital grande ali na Avenida Paulista que tenha, como é que ele funciona? Ele pega 3 equipes de neurocirurgia, ou 4 equipes de neurocirurgia, e fala assim, ó, a porta vai ser dividida entre essas 4 equipes, cada um com um chefe, e cada um com sua equipe. E vai falar assim, ó, a primeira semana do mês é da equipe X, a segunda semana do mês é da equipe tal, a terceira semana do mês, e assim. Tem outros hospitais que dividem pelo dia da semana. Se chegar na segunda é da equipe X, se chegar na terça é da equipe 4. Então, tem uma que divide em 2 equipes. Aí, então, o primeiro 15 dias é de uma equipe e do outro. O hospital paga a esse cirurgião, paga essa equipe? Não paga nada. Não paga nada. Muitas vezes não tem um contrato, não tem uma CLT, não tem nada. É no fio do bigode. É no fio do bigode. Você tem uma PJ, você está cadastrado naquele hospital e o pessoal da emergência está orientado. Ó, se chegar o paciente do primeiro dia do mês ao 15º, você vai ligar para a equipe X. Se chegar do 16º ao 31º, você vai ligar para a equipe Y, da neurocirurgia, da cirurgia vascular, da cirurgia do aparelho digestivo. E todo mundo quer ter essa porta. Toda a equipe quer ter essa porta. Porque, como o Davi falou, ou como o Jota falou, essa é a fonte de paciente cirúrgico seu, que você vai ganhar pelo procedimento. O cara só opera a cirurgia eletiva ou a cirurgia de urgência. A cirurgia eletiva tá todo mundo ali brigando no consultório, fazendo marketing, tentando conquistar o paciente e tal, para encher a agenda do consultório e agendar a cirurgia eletiva. A cirurgia de urgência só opera quem tá na porta, que é quem tem esse sobreaviso. Lucas deve saber, Lucas não é nem cirurgião, mas Lucas, como é que eu ganho uma porta de um hospital? Que a gente estava conversando esses dias. Não é pelo seu currículo, né? Com certeza. É pelas pessoas que você conhece. É pelas pessoas que você conhece. Contato, exatamente. A gente estava network, conversando isso ontem. Exato. É networking isso aí, é contato. É óbvio que você tem uma formação boa, lhe ajuda com networking. É necessário, É mas necessário. não é suficiente. Facilita até o networking. Você tem, a pessoa começa a ter um contato com você, porque, esse cara é competente, ele foi indicado por alguém. Então, aí a pessoa se aproxima de você, mas o É aquele network cara carismático, aquele cara com inteligência emocional, aquele cara que se relaciona bem com as pessoas, que sabe negociar, enfim, o que a gente mostra nas aulas da CPT pra você, é justamente isso que a gente mostra aqui. Uma outra coisa que Danilo citou aí, já pegando o gancho, voltando ao tema central do podcast, ele falou que tem uma PJ cadastrada e recebe ali pela PJ. Isso é uma coisa que tem aula sobre isso, né? Mas a forma de 90%, eu acho, sei lá, número da minha cabeça, dos médicos receberem é via pessoa jurídica, né? PJ. Não tem nenhuma garantia empregatícia, né? Não tem vínculo empregatício, não tem 13º salário, não tem INSS, não tem nada, tá? E as pessoas acham isso ruim. Eu acho que isso é tema até para um outro podcast. A gente fala, vai ter um de investimento que a gente entra nessa parte. Mas essa é a forma. O médico não ganha salário. Ele recebe por produtividade. Ele é um, assim, Como prestador de serviço. O médico, ele é como se fosse um vendedor, né? O dono da loja que está vendendo um sapato, o dono ele não vende. Ele tem uma empresa que se ele vender sapato, se ele vender 10 sapatos, ele ganha 10 sapatos. Se ele vender 1.000 sapatos, ele ganha 1.000 sapatos. É basicamente a mesma coisa que o cirurgião. Eu falo muito, a gente está falando muito de cirurgião, mas eu vou voltar um pouquinho pro clínico. Acho que o cirurgião vem depois. Mas assim, ele tem que vender. Se ele não produzir nada, não ganha, não tem essa segurança de salário. Você pode escolher, não, quero ter um plantão para ter a minha previsibilidade ali daquilo que eu garanto todo dia, ou ter um concurso público que eu garanto ali, aquela coisa. Mas assim,
só sistematizando. Então, for do plantão, que é por hora, mais ou menos, etc. É bem comum Sobreaviso. anestésio, rádio, UTI. Normalmente o cara ganha aquele valor, é limitado a isso, tá? E essa é uma das coisas que a galera não entende por que essas áreas já começam ganhando muito bem. Né? Por que essas áreas já começam ganhando tão bem? Porque ele já sai ganhando aquela hora ali pra ele. Se ele escolher trabalhar 80 horas e conseguir Ele trabalhar já 80 entra horas... suprindo a demanda do mercado ali, né? Isso. Já enquanto Com- cirurgião ele tem que conquistar essa demanda. Com um valor de hora de plantão que é superior às outras especialidades. Exato, Isso. É. A gente falou também do sobreaviso, o clínico também tem um sobreaviso. Vamos falar de clínico, assim. Aí o clínico ele pode dar um plantão de UTI, o plantão de emergência, e tem outros plantões. O plantão de hospitalista, né? Que é o cara que fica no hospital, intercorrência, que ganha por plantão também, e consultório. E tem a parte do sobreaviso também, igual do cirurgião. Isso. O cirurgião vai receber pela cirurgia que ele fizer. O clínico, ele recebe o paciente internado no hospital. Então, o cara chegou com uma insuficiência renal aguda, tá? Vai bater na emergência, insuficiência renal aguda e tal, não sei o quê, vai chamar quem? Nefrologista. O nefrologista está lá de sobreaviso, muitas vezes ele não ganha nada também para estar de sobreaviso, tá? Igual o cirurgião. E aí, como é que ele ganha se ele não vai operar? O paciente vai internar no nome dele e todos os dias que ele passar no paciente, ele vai Tem receber algumas pela formas visita. aí. Tem Tem várias várias formas. Tem também o clínico que é CLT do hospital, ele é contratado como a equipe de O corpo clínico. corpo clínico, e aí pode ser remunerado às vezes por CLT, é comum. É né? exceção. É exceção. É. Ou por uma PJ e você ganha um fixo no mês para prestar esse serviço como para aquele O hospital. clínico, assim, aí, vamos lá. Vamos falar assim de nefro, falar de algumas, assim, nefro, cardio, hemato, onco, às vezes, fala de hospital, assim, né? Então, você fez clínica médica, fez sua residência, você é um nefro. Normalmente, os hospitais, eles têm os nefros que são cadastrados, as equipes. Igual você tem a equipe de cirurgia, você tem a equipe da nefrologia. Tem um chefe da nefrologia, ele monta a equipe dele lá, ó. Sou eu, Davi, Danilo, os nefrologistas desse hospital. E essa equipe vai suprir a demanda do hospital. Então, o Jota foi lá, operou a aorta do paciente dele. E ele falou, pô, a função renal do cara piorou. A Jota vai canetar interconsulta com a nefrologia. Isso vai, e o nefrologista que ou é do sobreaviso, ou é o que vai lá naquele dia, vai lá ver esse paciente. Quando ele vê esse paciente, ele vai ganhar justamente essa consulta dentro do hospital, né? E aí, existem vários hospitais, as formas de Vários você modelos, né? de você ganhar por essa consulta. Ou você pode cobrar diretamente do paciente, né? Que é a exceção da exceção da exceção. Só são hospitais que de altíssimo nível que os pacientes cobram isso. Eu tenho que é uma segunda opinião, né? Quero uma segunda opinião de tal, aí paga um particular para Isso, um pra o cara clínico vir examinar e dar opinião. Mas, em geral, é o convênio, né? É o convênio do hospital particular Tem um que valor X. vai lá e normalmente é o quê? Dá 80 a 200 reais. Essa varia, assim, né? Você vai lá. E por que vale a pena isso pro nefro? Porque, às vezes, tem 15 pacientes, né? Então, se o cara tem 15 consultas para fazer ali, não é uma consulta. Às vezes, o cara é 10 minutos, 20 minutos, é mais A rápido. primeira ele vai perder um tempo conhecendo e tal, não sei o que. Nos outros dias é uma evolução. É uma evolução. Equipes rápido. cirúrgicas, às vezes, tem esse Isso, tipo de isso é bem remuneração, semelhante. mas não é aí que o cirurgião vai ganhar. Até porque a demanda é menor do que as equipes O clínicas. volume então, é menor. Ele Você não ganha vai passar mais, 15 pacientes, né? Você vai passar menos e você vai ganhar mais nos E aí procedimentos isso se do que repete na... pro cardiologista, pro endócrino que trabalha no hospital. Ah, tem que ajustar diabetes. Todo paciente com diabetes, o cara está internado por uma infecção, uma pneumonia. Se fica na A infecto, glicemia descontrolou. fica na infecto. A discremia, não é o infecto que vai tomar conta disso. Vai chamar o endócrino e ele... E Hoje aí em isso- dia isso- já existem uns protocolos assistenciais que a glicemia vem alterada, a enfermagem anota, e já- a interconsulta do endócrino já é automática. O médico não precisa pedir. E aí, eu não A sei endócrino já vai passar. se vocês já tiveram, quem está ouvindo aí, se já teve alguma experiência de se internar, etc., sempre passa um número grande de especialistas. Porque é o protocolo do hospital, é assim que os médicos, os clínicos, etc., ganham. Né? Então, assim, você tem lá hipertensão, tem alguma cardiopatia, etc., internou por outro motivo. O cardiologista vai te acompanhar na internação. Por quê? Porque é uma demanda específica. O hospital está se cobrindo, que ele está deixando o especialista ali olhando aquilo, E é melhor pro paciente. e é melhor paciente. E não acho que é se só melhor paciente, descompensa, não. Concordo. se descompensa ali, ele está com a infecção, mas descompensou a parte cardíaca, o cardiologista está acompanhando. É diabético, o endócrino vai estar acompanhando. Tem mais de 60 anos, o geriatra está no caso. Não se engane achando que é só bondade do hospital. Porque o cara pode pensar, bom, mas
Precisa mesmo 5 especialistas passarem nesse paciente? Tudo bem, é Às melhor vezes pro não paciente. precisa, mas é a forma que como ganha dinheiro. E não tenho dúvida nenhuma, isso eu não sei, é a voz da minha cabeça, mas essas operadoras de saúde, convênios e grandes grupos que comandam esse tipo de coisa, eles não dão ponto sem nó. Não dão ponto sem nó. Se eles fazem, às vezes, até certos protocolos automáticos, é porque provavelmente Reduz custo. algum desocupado já estudou isso e sabe que se você conseguir evitar X internações em UTI porque você anteviu uma complicação, que o especialista ajuda nisso, Às vezes você já ganhou dinheiro. Já ganhou Diminui o dinheiro. tempo de internação. Diminui o tempo de internação, porque vai- agiliza a alta, Com etc. certeza. Então, por assim, exemplo, assim, hospital privado, o cara tá na UTI. Jota chegou lá, um cara com esse caso, o caso que a gente conversou ontem, né? Um cara com a trombose de artéria renal. Trombosou, chamou a vascular. Tem um médico que é o médico do paciente, que é o médico assistente normalmente, que é o médico responsável. E aí pode ser Jota. A Jota vai chegar lá e vai avaliar, ó, diabético. Quero a endócrino aqui. Uma das possíveis causas é trombofilia. Quero a hemato avaliando aqui. O paciente teve uma história de ter um câncer de um CHC, um carcinoma hepatocelular. Vou chamar a onco para avaliar ele. Vi que ele tem hipertensão e já trocou uma válvula cardíaca. Quero a cardio me acompanhando também. E ele avalia em conjunto. Então, todos esses profissionais, eles vão ganhar a consulta e vão acompanhar em conjunto. Às vezes, Jota não vai nem operar o cara. E aí, o cirurgião, ele é remunerado igualmente os clínicos, no caso do hospital. Lucas, e o intensivista, como é que ele é remunerado nesse caso? Porque o paciente está na UTI. O intensivista é o plantão. O diarista que está ali vendo ele tem uma remuneração pelo diarismo. E o coordenador pela coordenação daquele lugar. Então, são coisas separadas. Não é porque o cara tem um intensivista que o intensivista não vai querer o cardio dando pitaco. Então, assim, é um trabalho de equipe que acontece com essa remuneração. E só repetindo, quanto que é isso, né? Quanto que fica essa consulta? Depende do convênio do cara. Normalmente vai variar entre 80 e 200 reais. Fica nessa faixa. 80, 200, Além de que tem planos diferenciados, top, não sei o que chega a pagar 700. 800. Mas é exceção. Mas é exceção da exceção da Para exceção. o clínico é interessante estar numa equipe dessa, de um hospital, que você passa a visita, não só por esse volume, mas também porque você ganha visibilidade. Tanto visibilidade com outros médicos, porque você está ali na fronteira, no tete-a-tete, né? Pô, conversando com o Jota. Você presta uma boa interconsulta ali, Jota já vai referenciar para você, como também o paciente. Você pode referenciar o paciente para o seu consultório depois, então você agrega esse paciente, vai para o seu consultório depois acompanhar com você. Então, para o clínico também é interessante ter uma porta, né? Um hospital onde ele atue ali na assistência, que ele tem interconsulta, porque dá o volume para ele. Uma coisa específica aqui. A UTI, o cara recebe o plantão, né? Se ele tiver lá que entubar um paciente, que passar um cateter central, que drenar um tórax, ele vai receber o valor do plantão, como se igual ao que não fez nenhum procedimento. Se ele me chama para passar um catéter, eu vou cobrar a minha consulta, porque eu vou ver o paciente mais o procedimento. Eu vou ganhar E a gente vai entrar nessa parte do procedimento Se chama um detalhadamente. cirurgião torácico ou geral para drenar um tórax, o cirurgião vai ganhar o procedimento. Quando, na verdade, a tracostomia, a drenagem de tórax, o que for, quando, na verdade, se o intensivista fizesse o procedimento, ele não ganharia nada mais por isso. O clínico, aí só encerrando o clínico, aí tem umas outras coisas, e aí tem muita coisa, pequena peculiaridade de especialidades, né? Eu vou citar algumas aqui que eu já ouvi falar, né? Então, assim, existem procedimentos que são de alto custo, né? Medicamentos de alto custo. Por exemplo, o cara fazer uma trombólise no AVC. Só um parênteses, o hospital, como é que o hospital ganha dinheiro? O cara precisa entender isso, né? Como é que o hospital ganha dinheiro? O hospital ganha dinheiro com o aluguel a diária do quarto, a diária da UTI, e ele ganha dinheiro vendendo o remédio para o plano de saúde. Então, quando você vai lá e prescreve um medicamento para o paciente, o hospital, a farmácia do hospital, vende esse remédio para o paciente. E, sendo certo ou não estou entrando nesse mérito, existem médicos que têm remuneração variável a depender do tipo de medicamento que ele prescreve ou não. Tá? Principalmente nessas de alto custo. Imunoterápicos e quimioterápicos, né? E aí, pessoal, não tem regra, assim, isso aí não tem como eu te dar uma média, mas eu vou falar assim, eu já ouvi que tem neurologista que por trombólise ganha R$1.000 por fazer uma trombólise intravenosa. Extra, ele fez pulsoterapia, corticoide, diz que é altíssimo custo. Ele ganha, sei lá, R$800 por uma pulsoterapia.
Não estou entrando aqui no mérito ético, nada disso. Não estou me metendo, estou falando como é na prática. E aí eu só quero puxar. Então assim, Lucas, quanto ganha o neurologista? Cara, como é que eu vou te dizer quanto ganha o neurologista? Porque se ele vê 5 pacientes, ele vai ganhar R$500. Se ele vê 15 e tiver internado, ele vai ganhar 1.500. Se ele vê nenhum. Se ele vê nenhum, ele ganha 0. Se ele vê 15, tiver 2 protocolos AVC que ele trombolizar 2 e fizer um pulso, nesse mesmo dia que ele ganha 1.500, ele ganha 4.000. Então, essa é a noção que vocês têm que ter, galera. Que assim, não tem Depende como do hospital, variável. depende do volume Depende do do hospital, hospital. depende da cidade, do acordo que você Quantos tem. neurologistas vão ter lá? Quantos dias você vai? Neurologista, quantos dias você vai. É muito Tanta variável. variável que... E aí, tem uns acordos, por exemplo, assim, você é neurologista. Você quer entrar para a equipe desse hospital, certo? Que você vai para ver as visitas, ver os pacientes, vai ganhar o alto custo. Só que o hospital, ele tem um ambulatório dele, o centro médico, que a gente chama. E ele tem, os pacientes querem marcar consulta pelo convênio. Só que o convênio paga uma mixaria na consulta. Vai pagar, sei lá, R$150 para você fazer uma consulta de 50 minutos. O paciente falta, você não recebe. E aí, é uma venda casada que o hospital faz assim. Ele fala, pessoal, Eu lhe dou isso aqui, mas você tem que pegar isso aqui. você tem que vir pro outro. Então, assim, você vai ter que ganhar menos em um lugar, às vezes, para cobrir alguma coisa. Então, é muito variável, de acordo. Às vezes, o hospital, você tem que fazer uma coisa que é bom pro hospital. Por que o hospital quer esse centro médico? Porque o centro médico, ele gera. Exame para a radiologia do hospital, ele gera laboratório para a radiologia do hospital. Então, se você não estiver atendendo lá para gerar isso, as cirurgias que você indica, para a J atender lá, ele precisa ter um endócrino, que está atendendo um cara que vai ver que o pulso dele está ruim para indicar para a J, que vai gerar o procedimento. Então, você precisa entender como a máquina roda para você conseguir encaixar e fazer a engrenagem rodar. E isso é tão variável, que às vezes é necessário uma aula da CPT que é sua, inclusive, que é negociar, fazer negociação. Eu e Davi, por exemplo, a gente assumiu uma porta recentemente de um hospital em Salvador, e quando a gente foi assumir, a gente foi falar com o Lucas, porque para Lucas dá dicas pra gente de negociação, que é uma aula da CPT. E a gente foi lá e negociou como a gente queria, porque era um negócio inédito, ele não tinha equipe de neurocirurgia, eles queriam botar a equipe de neurocirurgia no hospital, e a gente teve que negociar um valor. O Lucas conversou com chefes nossos de São Paulo, exatamente, como era que eles faziam essa negociação. Então é um acordo que eu e Davi fazemos que não foi baseado em algumas coisas que a gente ouviu, mas que não existe. A gente não existe, criou. não vai achar isso escrito em lugar Não podia nenhum, buscar em não livro. vai. E como é que fez isso? É networking, que são esses caras, é você ter um carisma, você ter... enfim, é o soft skills que a gente fala que é tão importante assim, tá? E aí eu vou fazer umas perguntas. Entrar em procedimentos. Acho que agora vamos entrar assim. Eu acho que a gente falou de clínico. Antes disso, assim, acho que CLT e concurso a gente não precisa entrar muito, né? Porque existe, é uma possibilidade. Então, concurso, eu passei agora no concurso do EBSE. Você vai ganhar X horas semanais e vai ganhar um plantão. Você pode fazer concurso. Tem concursos médicos muito bons, né? Tem concursos médicos muito bons. Concurso de tribunal eleitoral, você ser médico do tribunal, você ganha um salário bom, perito. Então a gente não vai entrar porque é uma CLT ali. Aí é fixo. É fixo que você ganha. E Mas só para você muitas saber que vezes- existe. E muitas vezes o valor da sua hora de trabalho é inferior no CLT ao valor que você Sim. recebe no plantão. Que é né? habitual. Por exemplo. E aí cada um Mas pesa você tem os os benefícios benefícios trabalhistas. de estabilidade, trabalhistas, etc. A Cada um sabe a sua realidade. A gente que falou interessa bastante da parte hospitalar da clínica no privado. E assim, no SUS, pessoal, não tem muito isso que a gente faz, essas coisas variáveis assim, plantão. não. Você tem lá 20 pacientes, você dá nefro. Não. A sua visita, o seu dia lá é, sei lá, R$1.000. Você tem que ver todos os pacientes. Se você ver todos em 3 horas, você vai ganhar os R$1.000. Se você levar 10 horas para ver, você vai É ver um 10 pacotão, horas. né? Que É o você faz pacotão. você e você resolve aí, ó. Resolve a bronca. Tem medicamento de alto custo? Tem. Vou ganhar mais? Não, você não vai ganhar mais. Vou passar uma central na enfermaria. Beleza, não vai ganhar nada mais. Por quê? Porque como é que o hospital faz? Ele tem uma licitação, né? Normalmente é uma OS, uma empresa que presta serviço para o governo e ele presta conta. Governo, nesse mês aqui eu gastei R$2 milhões. E o governo fala, meu contrato com você é que até 1,5 milhão. Se você gastou 2 milhões, você se fudeu. Mas a gestão sua, Geralmente você vai ter um prejuízo de 500 mil aqui esse mês, entendeu? o SUS repassa para o hospital pacotes, né? Então, assim,
Por dia do paciente internado na UTI, X. Por dia do paciente internado na enfermaria, Y. Se vire para você Se conseguir. vire para você Po- conseguir. Pode até ter assim, acordos de Acordos metas, específicos de metas, resultados exato. e tal, mas não deixa de Via ser de regra, acordos fixos de valores por Lógico resultado, por que produção tem e tal. procedimentos de alto custo, assim, materiais hospitalares, aí Tem tudo algumas entra. coisas que são diferenciais. É. De fato tem, mas que aí são acordos prévios. não né? tem como a gente entrar aqui nisso, porque isso é de lugar para lugar. Então, se vamos dar um exemplo aqui, tem um interior que não tem ninguém para operar a coluna. Aí precisa de um cirurgião para coluna. Vai para o Danilo ir lá, ele vai ter que fazer um acordo diferencial. O Danilo vai falar, ó, eu vou para lá, eu quero ganhar 5 mil reais pela vez que eu vou, e cada cirurgia que eu vou ganhar 2 mil reais. Aí o secretário de saúde vai falar, bom, eu tenho que fazer aqui, vou ter que pagar isso aqui pro Danilo. E ele vai fazer um contrato com o Danilo dessa forma. Faz um levantamento de preços com alguns, seleciona um e contrata E a o cara. forma enfim. que isso é feito legal ou não, a gente não tá entrando aqui nesse mérito. Normalmente é legal, faz do jeito que dá certo para fazer, mas é negociação, é cada caso, né? E aí entra agora, eu acho, que a parte dos procedimentos, que vai envolver tanto especialidades cirúrgicas quanto as clínicas cirúrgicas. Né? Não, e até as clínicas, por exemplo, a nefro, ela ganha por diálise prescrita. Né? É como se fosse um procedimento. E aí eu queria fazer um parêntese, que é uma coisa que eu não sabia que existia, que é, e eu acho que é muito legal os estudantes verem isso, que existe uma coisa chamada TUSS, T-U-S-S, que é uma, se vocês colocarem tabela TUSS no Google, vai aparecer todos os procedimentos que existem na medicina, eles são catalogados, né? Então, para assim, colocar um catéter é um código, tirar um catéter é outro, e tudo isso é remunerado. Então, ultrassom de articulação é um preço, a ultrassom de articulação com Doppler é outro, e existem códigos. E esses códigos é como você cobra os convênios para eles te pagarem. Então você, e não se engane, ninguém nunca lhe falou de código a faculdade inteira. Ninguém nunca lhe falou de código a residência inteira. E no dia seguinte você vai ter que parar para estudar código. Para saber como fazer. O código do particular é diferente do código do SUS. E cada convênio tem... Porque assim, esse código ele tem um valor de uma unidade X lá, referente àquilo. Cada convênio, às vezes, tem um fator que multiplica esse código. Então, tem convênio que vai pagar X, tem convênio que vai pagar 2x, tem convênio que vai pagar 5x. E meio X, às vezes. E existe uma tabela, se chama CBHPM, que é uma tabela que fixa os honorários médicos. Então, existe uma tabela CBHPM de 2008. Foi feita em 2008, eu não sei se é pelo CFM, eu não sei quem é que faz, mas tem lá, 2008. Eu acho que é ANS. Aí tem eu acho que talvez é ANS. Aí tem uma de 2012, aí tem uma de 2016 e tem uma de 2020. A de 2020, se você olhar os procedimentos, é ótimo. É ótimo, você olha assim. Convênio paga mas nenhum convênio paga de 2020. Então, eu quando vou fazer uma precificação para fazer um relatório para mandar para o convênio, eu boto a tabela de CBHF de 2020. Mas eu já sei que eles não vão pagar. Então, você vai ver assim, ó, que o tal convênio paga a tabela CBHPM de 2008. Tal convênio paga a tabela de CBHPM de 2012. Ou seja, é o mesmo código TUS. Então, por exemplo, eu vou fazer uma descompressão da coluna vertebral. Eu vou botar lá, microdissectomia. Só para explicar assim, galera. Então, assim, quando você vai fazer um procedimento, uma cirurgia, por exemplo, você quer fazer, tá com dor de coluna, uma hernia, você vai operar. Não existe isso lá. Danilo vai escolher vários códigos. Então, assim, Danilo tem que saber como ele vai, os códigos dos procedimentos que ele vai colocar, porque uma cirurgia não é um procedimento. Uma cirurgia são vários procedimentos e vários códigos. Vou dar um exemplo rápido aqui de uma angioplastia. Tá? Fazer uma angioplastia de qualquer artéria, qualquer coisa. Pode ser angioplastia coronária, membro inferior, etc. Aí você começa. Punção arterial, Doppler para guiar punção. Isso São cada dois. um é um código. Né? Aí você coloca raio-x de posicionamento, radioscopia para guiar procedimento, que é você usar o raio-x. Angiografia. Antes de angioplastar, você vai fazer uma arteriografia, né? Então aí você bota arteriografia, é por vaso. Aí você tem arteriografia troncular, arteriografia seletiva, arteriografia superseletiva. Quanto menor o vaso, mais distante, vai mais para a superseletiva, que paga mais. Mas isso se você puncionou a femoral, você vai cobrar arteriografia de troncular da femoral. Aí você descreve. Aí depois você cateterizou a tibial anterior. Aí você bota arteriografia seletiva de tibial anterior. É outro código. No final vai dar, sei lá, 10, a depender do procedimento. Angioplastia é por vaso. Então se você faz angioplastia da femoral, da poplítea, da tibial,
são 3 códigos de angioplastia repetidos. Então é um mundo lá. É Assim, um mundo. quando Você só você- aprende isso na prática. E assim, ninguém te ensina. quando você coloca esses códigos, não quer dizer que ele vai te pagar esses códigos, né? Você vai ter que... Como é que funciona? Como é que funciona? Tudo. Jota, ele vai cobrar. Ele cobra do convênio. O convênio vai dizer se ele paga ou não. Como é que é feito isso na prática? Jota, depois Na da prescrição cirurgia, cirúrgica. ou antes, se for de urgência, depois. Se for uma cirurgia ambulatorial, JP vai fazer um relatório, vai ter que Pedindo sentar, todos os códigos que eu quero. descrever todos os códigos, e quanto mais completo for o relatório de Jota e mais bem feito, maior a chance do Ele é convênio aprovar. Tinha um chefe meu Não que... só isso. Vou complementar. Não só a qualidade do relatório, as imagens, como você justifica, Muitas mas vezes embasado com artigo, você embasado manda, com artigo, referência. E digo mais, e a sua titulação? Porque o cara que está lá do outro lado, que vai... É isso que eu ia falar. Como é que Ele é a é regra? leigo. Como é Ele que- não é o especialista. Não é um vascular que está Como- vendo se eu vou Como é que é receber ou feito não. o jogo, né? Então, Jota fez o relatório padrão, mandou pra lá. Não é o convênio, não é o convênio, tem uma pessoa lá que vai aprovar ou não. Normalmente é um Outro médico. médico, é. O médico normalmente é o auditor que fala, que Ele ele é quer contratado do convênio. cortar. E o que o convênio quer é pagar o mínimo possível por esse procedimento, porque ele precisa economizar. E o que você quer é ganhar o máximo possível. Então vai ficar naquela guerra lá. Então o convênio, aí varia de convênio para convênio. Tem convênio que aí é o termo glosa, né? O que é glosar? É o cara ir lá e dizer, ó, essa angioplastia aqui não é super seletiva não. Pá, vou cortar. E, não é super seletiva, ele vai colocar uma seletiva? Não, ele vai simplesmente cortar seu negócio lá. E talvez se você tivesse... Esse aqui tá sobrepondo a esse aqui. É a E mesma talvez coisa. se você tivesse pedido uma outra mais barata, às vezes ele até cederia nisso, etc. Então, E você, rapaz, isso é tão complexo que você tem que entender o que cada convênio aceita e o que cada convênio não aceita, e aceita, você as combinações. mudar a sua codificação É por baseada em isso- cada convênio. É por isso que alguns cirurgiões falam, eu não aceito tal convênio. Por quê? Porque ou aquele convênio paga uma tabela ultrapassada com 2008 lá, tá? com valores ruins, ou então porque aquele convênio não paga todos os códigos, é Glosa famoso já tudo. por glosar, etc. Então, assim, ele não aceita, porque é dor de cabeça para ele operar aquilo. E se o paciente tem aquele plano, isso é uma coisa que tem que... Como que o paciente... O que é que o convênio paga? Né? Ele paga o honorário médico e ele paga a parte hospitalar. Então, às vezes, Danilo vai operar uma coluna de um convênio X que ele não aceita. Ele fala, não, esse convênio eu não aceito. Mas o caro do procedimento é a parte hospitalar. É a diária do centro cirúrgico, é a diária da UTI. Isso é muito caro. E isso o paciente não vai pagar. O convênio vai pagar para ele. Agora, o paciente aí, a cobrança da cirurgia vai ser Danilo, vai dar o preço antes, particular. Aí já não é mais código. Aí Danilo vai dar o preço. Agora, ainda essa Meu questão serviço da minha dos equipe códigos inteira aí- é X. E ele depois vai repassar. Ou pra seja, equipe. o cirurgião ele pode pedir assim, ó, essa cirurgia, para minha equipe, eu, o primeiro auxiliar, o instrumentador, eu cobro 15 mil reais. Para essa cirurgia eu cobro 20 mil reais. Para essa cirurgia eu cobro 50 mil reais. Depende da cirurgia, da complexidade da cirurgia, quanto você vai passar depois, de quanto você é especialista, de quanto você é exclusivo. Pô, só eu faço essa cirurgia no Brasil, né? Então, esse cara vai cobrar particular alto, né? E aí é que é a grande virada de chave, quando você compara quanto que ganha em média um neurocirurgião. Não tem média, pessoal. Não tem média. O cara que está começando, ele não vai ganhar muito. Ele vai ter que pegar plantão de outras coisas para complementar a Ele não tem um renda e cliente. tal. Ele não tem um cliente. Ele não tem um cliente. E o cara catedrático, ele vai cobrar 50, 100 mil por cirurgia. Ainda nessa questão da... Né? Então, e aí, o que é que acontece quando você vai se especializando e se tornando uma referência e o único que faz aquilo? Você vai valorizando a sua hora de trabalho. Enquanto o cara que dá plantão, ele vai sempre receber X reais por hora, o cirurgião que cobra 100 mil reais numa cirurgia que dura 2 horas, a hora de trabalho dele está custando 50 mil. e aí tem uma coisa que é a seguinte, assim, volta no que Danilo falou que era tão importante. Por que a porta é tão boa, né? Por que a porta é tão boa? Porque, assim, pense em um urologista, cara. Vou falar do urologista, é coisa muito comum, né? Cálculo renal é a coisa muito comum no pronto-socorro, né? Não tem urologista de plantão lá. O que acontece? Chega lá, normalmente pode ter um cirurgião de plantão, mas é o cirurgioide que a gente chama, né? O cara que é cirurgião, mas que ele não opera. Ele vai atender o cálculo renal, vai fazer a tomo, viu lá e liga pro cirurgião, ó, tem esse aqui. Ele vai lá, já tem os códigos que ele faz e com um cálculo renal, às vezes, ele tira 10 pau. Com um cálculo renal, que é uma cirurgia simples. E aí, Cálculo renal extremamente prevalente e nunca o cara com cálculo renal procura um urologista no consultório.
porque é uma doença do pronto-socorro. Exato. E aí, assim, o cara que está na porta, ele não pode cobrar o particular. Né? Ele está ali, ele vai aceitar o convênio que o hospital E aceitar. quanto aquele convênio paga. E Aí quanto você não aquele consegue convênio escolher. paga. Ah, você tem um, sei lá, um AMIL paga tanto, pronto, você vai ganhar isso. Ah, se o cara tem um Bradesco, o Bradesco paga tanto, aí você vai ganhar esse tanto. Você não consegue negociar isso aí. Aí tem um plano que é horrível, não paga mesmo, você vai ter que fazer também. Se o hospital aceitar aquele plano, paciência. Você vai ter Se que você fazer está trabalhando naquele hospital, você tem que jogar o jogo. Né? Não tem como cobrar Vem no- particular. junto com o pacote, que nem no clínico. Vai lá, faz. Só para essa uma coisa que eu queria acrescentar nessa questão da glosa, quando você pede não no pronto-socorro, mas no eletivo, esse cara que está lá cortando, a operadora de saúde lá, reduzindo custos, perceba que ele tem lá na frente dele, não é um pedido, ele tem 10, 20, 30 pacientes segurados, que ele tem que, de alguma forma, priorizar da onde ele vai cortar e o que vai cortar e o que não vai cortar. Imagine o cara com um pedido de um doutor fulano, formado na universidade que você nunca ouviu falar. Ao lado você tem o pedido de professor, doutor, fulano de tal, professor de não sei que tal, de tal lugar, chefe da USP, não sei o que, presidente da sociedade daquela especialidade. Um relatório Você acha- bonito, Um bem relatório escrito. bem feito, bem escrito. Tem um chefe... Você acha que ele vai cortar de quem? Ele não vai querer Contestar confusão, uma contestar autoridade. um cara que é autoridade, professor, doutor, etc e tal. Aí que vem também esses ganhos indiretos que eu falo de você ser uma autoridade, ser um formador de opinião. E o mesmo Entendeu? chefe que ensinou isso para Davi, ele falava assim para mim, Danilo, que horas você acha que é a mais importante? A hora mais importante é a hora de escrever o relatório. Exato. Quando eu vou escrever meu relatório, eu abro um vinho. Ele fala, né? É óbvio que ele não abre um vinho todo o relatório dele, mas ó, relatório, eu sento na minha casa, na minha poltrona, boto no escritório o relatório, abro um vinho, e essa é a hora que eu tenho para escrever o relatório. Agora que eu se consagra. Agora que eu me consigo. Que para escrever um relatório bem escrito, peguem mais. Então, os meus relatórios, em primeiro, eu aprendi com ele. Eu pego uma foto da ressonância e boto como a ressonância mostra tal, tem uma estenose dali, tal. Como Então, tem isso aqui? Imagine pro cirurgião, que é um cara pragmático, que é um cara que odeia burocracia, né? Então você quer chegar lá, fazer sua cirurgia, operar, só que você não quer fazer relatório. Entendeu? Então assim, você nem sabia que tinha que fazer isso. Você ia escolher cirurgia sem saber que era assim que funcionava. Então, você fez sua consulta, depois da consulta você vai ter que chegar em casa para preparar o relatório, para você depois fazer ele, pegar para o secretário e enviar para o convênio. E aí entra aquela questão da urgência e do que não é urgência. O eletivo, você pede a liberação antes. Isso. Né? E você vai com. E aí, por exemplo, você pediu a liberação daqueles códigos ali. Chegou na hora, você fala, puta, esqueci, tem esse código a mais. Cara, a chance dele atualizar é mínima. Exceto se tiver tido alguma intercorrência na cirurgia e você precisar fazer uma outra se for coisa coisa diferente, barata? você tem que justificar. Mas assim, é outro relatório justificando o porquê de acrescentar aquele código e você está totalmente vulnerável, você pode receber a glosa. Quando você está operando na urgência, você tem que justificar tudo que você fez, porque o relatório vem depois. Isso. Você não pede autorização para a cirurgia de urgência. Você faz e você tem que justificar. Né? Então, assim, você tem que saber qual material você vai usar, qual plano paga e não paga. Porque se você usar um material e o plano glosar, quem toma prejuízo é o hospital. Só que o hospital, ele vai atrás de você. Fala, ó, chefe, tá aqui. Ó. Não vai te cobrar, não vai sair do seu bolso, mas Se você for um cara Se que você traz mais for prejuízo... reincidente, você foi embora. Vamos entrar em cooperativas? Acho que para finalizar aí, acho que a cooperativa é uma realidade. Tem, antes da cooperativa, reembolso, Pode ser. que é um intermediário ali. Né? O reembolso, você não pode. O que é reembolso? Fala primeiro o que é A dupla reembolso. cobrança, que é você cobrar, por exemplo, um plano X paga pouco. Né? Aí fala, porque essa cirurgia eu cobro 10 mil, mas o plano só paga 5, então assim, eu vou cobrar 5 do plano e o paciente vai me dar 5. Isso É antiético. é antiético e não pode. É ilegal a dupla cobrança. Tá? O que é que o cirurgião faz? Ele vai cobrar direto do paciente. Vai falar, o seguinte, essa cirurgia custa 10 mil. Tá? Eu não aceito o seu plano, porque ele não paga um valor justo, eu não aceito. Então é 10 mil. Mas eu vou te dar uma nota fiscal e um relatório dizendo que você me pagou 10 mil e você vai pedir o reembolso. Muitas vezes o próprio cirurgião assessora o paciente de como solicitar o reembolso. Senta ali com a secretária, com a concierge, e ela vai fazendo junto com o paciente no computador, solicitando o reembolso. O paciente aí vai receber o reembolso só de 5 mil, que é o que o plano pagaria.
Então a cirurgia custou para ele só 5, porque ele recebeu 5 de volta. E Danilo não cobrou 2 vezes. Ele cobrou 10 mil do paciente. Então, Esse isso é um modelo de reembolso que o paciente já pagou. Nesse caso, Já você está falando pagou. que o paciente já pagou e ele está confiando, né, que ele vai funcionar esse processo, ele vai receber algum valor Normalmente, para você conseguir fazer isso, você já está numa fase de carreira diferenciado. que o cara Diferenciado. quer você. Exato. Você tem que ter o cliente no seu consultório. E E aí ele tem é, que o querer, que o é. sétimo ano ensina, né? No final das contas, o sétimo ano tá querendo ensinar você a ser um cara que seja de referência para você ter um cliente ali, né? Que você seja... Um outro referência. modelo O é reembolso aquele... é quando o pós. médico entra no risco. Exatamente. Ele Que dá uma nota oficial como costuma- se tivesse recebido, mas ele não recebeu Só um nada. parênteses E nisso quando aí. o paciente recebe o dinheiro, repassa Quando você total emite pro uma médico. nota fiscal, você está pagando um imposto. um imposto. É, Tá? mas tem- Normalmente, vamos colocar assim, 13%, pode ser mais, um pouco mais, um pouco menos, depende do seu contador. Mas assim, imagine, você fez uma lista de procedimentos lá, uma lista de código, para você cobrar 15 mil reais. Velho, você já está com prejuízo aí de 2 mil reais de nota fiscal que você vai ter que pagar de imposto disso daí. Se o plano, né, depois glosar e pagar 10, o seu imposto aí não foi 13, porque você emitiu uma nota de 15 ou de 20. Você já está... O seu imposto foi para 20%. 20%. E esse dinheiro vai cair na conta do paciente. E o paciente, ele pode cair, tá com cheque especial. E geralmente o paciente paga, Sim, via de regra. Esse é outro, mas ainda tem um outro modelo, Mas tem o risco do que é paciente o da sumir prévia. e dar Você solicita a prévia do reembolso, você não faz nenhuma nota O que é fiscal. a prévia, Davi? Só fala o que é a prévia. Você vai faz um solicitar, relatório, fazer um relatório. vou cobrar por reembolso. tais, Quanto você vai reembolsar? etc. E ele dá uma prévia, né, mais ou menos esse Quanto valor. ele vai reembolsar. Exatamente. E aí você vê com o paciente, ó, pelo valor que o seu plano está dizendo que vai reembolsar, eu posso fazer sua cirurgia. Ou não, esse valor aqui é pouco. Eu tenho que lhe cobrar Mas realmente de qualquer- 15, Mas você vai ter que vai ser receber reembolsado em isso Mas de 7. qualquer forma, você vai lá, faz o procedimento e você não recebeu nada ainda, não deu nota. Lá na frente, e aí varia de convênio para convênio quanto isso demora, mas semanas Isso ou aí, meses depois, galera, é assim, ó, é uma ciência à É, parte. é. Né? Os últimos 6 meses, assim, antes disso, há 2 anos, eu tô atrás dos meus chefes para aprender como é que eles fazem isso, conversando semanalmente com as secretárias dele para aprender isso. Eu garanto, não tem nenhum conteúdo como esse aqui, que a gente está falando para vocês. Porque ninguém fala isso aqui. Porque ninguém sabe. E aí, Ninguém sabe. o E paciente... assim, e a acessibilidade, né? Porque o cara da CPT, que ele tem essa dúvida, ele pode chegar lá, Danilo, eu quero que eu ouvi falar que isso aqui, o detalhe. passar disso uma aqui. hora com você conversando E disso aí eu converso com ele, eu explico exatamente como é que eu fiz para aprender isso aí. E aí, para concluir, o paciente ele vai receber depois um valor, que pode ser aquele da prévia, ou pode ser um pouco diferente, e ele vai lhe repassar esse valor. Pode ser um valor semelhante, pode ser abaixo, pode ser que ele lhe dê um calote. É comum acontecer calote? Não, não é comum acontecer calote. E você vai contar com isso. É um valor que, em geral, compensa. Mas você tem que saber fazer, tem que ter o paciente. Outra coisa, tem que quando ter você toda- cobra particular do paciente, ou quando você cobra do paciente e ele depois vai receber o reembolso, você recebe depois da cirurgia. Né? Operou no dia seguinte ou no retorno, uma semana depois, o que for. Mas você pode Você cobrar, né? recebe, cobrar pode antes, cobrar antes também. enfim. Depende. E assim, Depende do acordo. Agora, o convênio demora de pagar. Demora. Então, isso aí tem que saber. Não é dois, três salário, meses. é 2, 3 meses depois É. que você vai receber. Vai do ser menos procedimento que você fez. menos de um mês e meio, 2 meses. Não é. Não é. Tem uma outra forma de receber, que é quando você faz pelo hospital, isso é importante falar, né? Então, assim, quando você vai receber pelo hospital, às vezes, beleza, fez aquela cirurgia de urgência que você não fez nada, chegou um aneurisma outro, você vai descrever lá, o convênio, ele vai pagar o hospital, E o né? hospital vai te O hospital repassar. vai pagar imposto por isso, você vai ser bitributado às vezes, né? O hospital paga retira o imposto, às vezes o hospital às vezes pode ficar ou não com uma taxa de 10, 15, já ouvi falar até que 20% às vezes ele fica com isso e repassa para você esse valor depois, tá? Só um parêntese que o cirurgião catedrático, né? O cara, um neurocirurgião com 50 anos de idade, referência, o cara que você vai escolher para operar sua mãe, etc. Às vezes o cara chega na minha cirurgia 50 mil reais e o relatório que o cara faz lá é um relatório Porque é particular. porque é particular, ele faz um relatório bestinha ali, ele não quer incomodação. Então, assim, pode chegar uma época na sua vida que você não Você vai vai mais ser se esse preocupar cara, com código, você não vai mais se preocupar com nada. Mas é Até um chegar caminho lá, árduo que você depois vai fazer isso depois de ter passado por todos esses perrengues aqui que nossos colegas cirurgiões estão passando, entendeu? E assim, galera, ganha bem, tá? É. Assim, em geral, você ir lá Mesmo o fazer cara que dá o plantão ganha bem, a medicina ainda paga muito. E a cooperativa é um Ah, grupo e a de cooperativa- médicos que se unem É. para
negociar com o convênio um valor justo de honorário médico. Uma tabela. Uma Uma tabela. tabela. Então ele pacote. pega ali e fala assim, ó, você tá pagando quanto? X. Ó, cara, é o seguinte, X é pouco pra mim. X é pouco. E aí junta todos os cirurgiões vasculares da Bahia. Faz a cooperativa de cirurgiões vasculares da Bahia. Tem um custo pra isso, viu, galera? Pra fazer Tem um cooperativa, custo, exato. não é barato. Só que aí ele vai lá pro convênio e aí senta e fala assim, velho, ó, tá aqui, estamos todos os cirurgiões aqui, tá? E a gente quer continuar operando os pacientes. E você Pelo precisa plano. da gente. E você porque- precisa da gente porque a gente se reuniu aqui, a gente juntou, né? Então o poder de barganha aumenta. Ele fala, ó, sua tabela tá defasada, tá? A gente quer receber o valor da tabela vezes 3. Ah, não, vezes 3 não. Eu só vou pagar a tabela. Não, então vamos chegar no meio termo 2,5. E aí existe uma E aí negociação, tem uma porque- negociação e tal. Você ganha no poder de concluir. Chega naquele valor, né? E aí, como é que a cooperativa tem um custo? Você geralmente paga para se cooperar, né? O valor, isso aí varia bastante, Uma taxazinha. uma taxa, e você paga a taxa mensal do procedimento, em cima do A procedimento. cooperativa é uma empresa, tá, galera? Que É. tem uma contabilidade, tem um administrativo pra ajudar. Então, normalmente a gente dá uns 2 a 5% de cada procedimento, eu já ouvi falar, É, que fica pra cooperativa. às Então, vezes até mais. Não passa de 10, mas às vezes chega a 7, 8%. A cooperativa, assim, os médicos cooperativados, e óbvio que isso só faz sentido quando você tem um pool número grande grande, no exato. mercado, Você não vai juntar 5 Ganha médicos em e fazer po- uma cooperativa. Você não vai ganha em ganhar poder nada. de barganha. Por outro lado, a operadora sempre sai perdendo? Não necessariamente. Por lado da operadora, também assim, ela ganha em previsibilidade. Ela, às vezes, na negociação, ela vai dizer, olha, tudo bem, mas ao invés da gente pagar 10 códigos, vamos fechar aqui esse tipo de procedimento, o pacote são 4, 5 códigos, e o material que a gente vai usar é mais ou menos esse aqui, beleza, fica legal, fica legal. Às vezes a coisa fica boa para os dois lados. Entendeu? Uma coisa, ganha em uma coisa que previsibilidade, é ruim pras ganha em operadoras, estabilidade. Uma coisa que é ruim para as operadoras e que a cooperativa meio que acaba com isso é a judicialização. Judicialização. Porque assim, quando cai na mão de um juiz, ele tá lá Você pagando, nunca ó, sabe cabeça cobrei de juiz. aqui e tal, não sei o quê. O juiz vai sempre beneficiar o paciente, não A operadora. a operadora. Né? Então assim, o médico está dizendo lá, ó, eu pedi aqui X para fazer esse procedimento. A operadora negou, o convênio X negou aqui. Entre lá o juiz aí dá uma liminar e fala, pode fazer o procedimento. Ele vai ser obrigado a pagar depois. Pronto, e aí você faz o procedimento com a liminar. E depois ele vai ter que pagar. Quando ele assume e faz um acordo com a cooperativa, ele deixou todos os especialistas daquela área satisfeitos com a tabela. Então não vai mais existir essa judicialização. Ele diminui esse prejuízo que ele toma. Porque o juiz, é muito difícil o juiz negar uma liminar. Né? A não ser que seja uma coisa muito esdrúxula. Mas se for um relatório bem feito e tal, o juiz não é médico. Ele vai ler e vai, pô, faz sentido. Tá aqui. E não é negociação com a operadora, pessoal. Isso é uma coisa que eu ainda tive pouca oportunidade, para ser sincero, de precisar debater com o operador, você não me autorizou, etc. Mas do que eu já ouvi falar e tenho tentado aprender para quando eu precisar fazer isso, nunca fique negociando, discutindo com uma entidade abstrata da operadora. Não, estou falando com a operadora X. Não. Quem é você? Eu sou o supervisor da operadora. Tá bom, como é seu nome e o seu CRM? Vocês estão negando isso aqui. Então você vai, vou deixar aqui escrito que foi fulano de tal, CRM tal, médico, como eu, que está negando o que eu estou pedindo, dizendo que é uma necessidade. Se der algum problema, aí muda o jogo. Na hora que você implica um outro profissional médico na negociação, o cara também vai se sentir na responsabilidade Claro. de negar ou não o procedimento. Claro. Muda o jogo totalmente. Então, se atentem a isso Porque também nas depois ele negociações. responde pela Claro, negação. normal. Se ele negou Normal. uma cirurgia, o paciente no dia seguinte Tiver uma complicação, complicou e morreu, ou qualquer coisa reinternou, etc., o paciente for atrás e fala, quem foi que negou aqui? fulano Aí o juiz vai aqui, ó. perguntar, mas por que você negou? O especialista tinha pedido, tá aqui o relatório do especialista, você lê o relatório, você não é especialista, você é um auditor do plano, por que você negou? E ele não tem resposta. Então, na hora que você joga a responsabilidade para ele, isso Então, melhora também. só voltando assim, não tem como dizer quanto ganha em média um cirurgião vascular. Não tem como eu te dizer quanto ganha em média um neurocirurgião. Porque, primeiro, depende da cirurgia que vai vir, que ele vai conseguir. Nem eu sei quanto eu ganho em média. Depende Tem médico que eu ganho X, do tem médico que eu ganho convênio, 2X, cara. Então, assim, 3X. vamos lá. Eu tenho Sul-América, Danilo tem Sul-América, por exemplo. O valor que o meu Sul-América paga pode ser completamente diferente do valor que o Sul-América, o mesmo empresa, paga, porque dentro do mesmo convênio você tem vários níveis, né? Você tem diferentes convênios, então tem lugar que tem Unimed, tem lugar que tem... Então, assim, você precisa entender como que é isso dentro da realidade do local que você está indo. Agora, saiba,
normalmente o cirurgião, por ele ter essa mais gamas de procedimentos, mais códigos, se ele souber fazer direito, a possibilidade dele ganhar é muito maior, mas vem com um custo, né? É Isso. a porta, é o sobreaviso. Exatamente. Muitas vezes você quer que... Ó, tá bom. Eu sou cirurgião, aparelho digestivo X aqui, você me perguntou quanto eu ganho, pronto. Eu ganho 100 mil por mês. Aí você, o aluno que tava vendo lá na caixinha, Quero ser isso também. quero isso aí, eu quero isso aí. Só que você quer o estilo de vida que vem junto com isso, porque esse cara teve que aprender tudo isso que a gente trabalha. Isso é um trabalho absurdo aprender. E é chato fazer É relatório. chato. E Você tem que contestar. trabalhar em 4 hospitais, tem que ir de um hospital, passar uma visita aqui, passar uma visita lá. No seu O final de paciente semana tem seu tem que ir lá. telefone, Porque o paciente tem seu telefone, ele te liga, é WhatsApp, entendeu? Você tem que fazer consultório, você tem que gerir uma secretária, você tem que gerir um consultório, Tem você que tem ter que ter uma resultado. concierge, seu resultado tem que ser bom, se você tem uma complicação, uma dor de cabeça absurda. Então, o pacote que vem junto com esse e-mail, às vezes é uma coisa que você não quer viver até chegar lá. Porque primeiro que vai demorar a chegar lá. Exatamente. É muito, Primeiro é vai muito chegar lá. difícil. E até lá, o caminho é bem árduo. É bem árduo. Aí falando aquele contraponto, né? Enquanto que você tem um radiologista, um anestésio. O que é anestésio? Todo mundo quer fazer anestésio, né? Assim, por que todo mundo quer fazer? Por que é tão concorrido assim? Porque o cara sai ganhando seus 40 mil, velho. Ele sabe quanto ele vai sair ganhando. Sai ganhando seus 40 mil. Eu não sei, é o que eu falei. Eu não sei. Se você me perguntar assim, quanto você ganha em média? Não sei. Não tem Não ainda a sei. média. Eu tenho o valor fixo, que são os plantões de final de semana de 15 em 15 que eu dou, o hospital do SUS que eu trabalho e tal. Esse é meu fixo. Mas se O resto é o completamente resto é variável. completamente variável. Se tiver um mês eu não fizer nenhuma cirurgia no privado, eu só ganhei o fixo. Mas se um mês eu fizer 10 cirurgias no privado, eu multipliquei por, sei lá, por 20 o que eu ganho E normalmente. muitas vezes porque no tem, privado eu pode ganho você mais. passar com 2 meses você recebendo às vezes 10 mil. Tem um mês que você recebe 200. Exato. E aí tem um mês que você recebe 5 e tem um mês que você não ganha nada, porque Exato. não entra nada. Então, assim, eu consigo te dizer quanto eu ganhei em média ano passado. Quanto eu ganho em média agora, ano que vem, Eu vou quando te fechar o ano, eu vou dividir o que eu ganhei no ano por 12 e vou dizer quanto em média eu ganhei por mês. Isso, Não tem como a gente prever isso. É uma pergunta sem E resposta. uma coisa, uma pergunta que a gente está discutindo hoje, que eu aprendi hoje com vocês, né? Quando você opera o cara, você vai ter que ver ele depois lá na consulta. Não paga. Parece que Essa não 15 paga. dias, não sei, tem Não um. paga. Não paga. As Isso varia, tá, consultas, mas não é, pagam X não paga, dias. é. depois As da cirurgia. consultas que você vai ver o paciente depois da cirurgia já está incluído no valor do procedimento. Ou Então seja, você se seu vai- paciente complicar e ficar lá 15 dias, É 15 você vai dias 15 passando de dias graça. vendo. Aí Se ele ficar 2 dias, é 2 Aí é a dias. vantagem daqueles pequenos procedimentos que a gente fala, um cálculozinho, uma cirurgia pequena. E aí também uma coisa ruim da neurocirurgia. Meu irmão, o cara é 5 dias. Tem um chefe meu que operou um paciente dele, eletivo, que ficou 1 ano internado. 1 ano internado. Ele tem que passar lá a visita todos os dias. Às vezes ele bota alguém daqui É, e ok, pensa, sim. mas Mas é, enfim, é uma Tá na responsabilidade responsabilidade dele. o paciente tá lá, continua lá na UTI, pré-customizado. Eu fiz. seca lá. E assim, quando o cara fala neurocirurgia, a complicação de neurocirurgia é o que, galera? É meningite, é fístula licórica, e o cara fica onde? O cara fica na UTI, velho. Hemiparesia, O cara fica coma. na UTI. Na UTI, o intensivista, velho, ele vai ligar pra você, velho, de madrugada, porque seu Paciente J também, que tá você não é... complicando. Não, infarta. Um exemplo real. Uma angioplastia. Eu fiz ano passado, me pagou, eu recebi, fiz em dezembro, eu recebi agora esse mês. Então, eu faço as contas aí, 4 meses, né, para pagar. Eu recebi, depois que repassou a equipe e tal, 6 mil e poucos reais. Tá? Durou 1 hora o procedimento. Aí você fala, porra, 6 Quero mil fazer reais, isso aí. quero fazer isso aí. Se eu trabalhar 20 horas por mês, A paciente não complicou da angioplastia, mas ela já era uma idosa, 90 e tantos anos, não sei o quê. A gente não deu alta para ela, transferiu ela para uma casa de recuperação, porque ela foi deteriorando, né? Ela diminuiu a ingesta alimentar, aí infecção de urina, e aí eu passei 30 dias. Então assim, não foi 1 hora de procedimento, foram 30 dias de Foi 1 hora de trabalho, divida 6 mil por 30 e veja se valeu a pena, né? Então existe, agora qual é a regra? É você fazer angioplastia e o cara é de alta no dia seguinte. Aí é 6 mil em 1 hora. Então, isso também é variável. É o preço a ser pago. É o né? preço é a o ser preço pago. a ser pago. Você tem que estar assim. disposto a isso. Então, Exato. assim, galera, o que a gente trouxe aqui hoje para vocês de remuneração é a ponta do iceberg, né? A gente está à disposição, né, para ajudar vocês. Vocês podem procurar a gente no privado quando vocês quiserem. E a gente tem a consultoria da CPT, que a gente está lá para discutir isso com vocês, né? Todos os alunos da CPT, pós-aula, é 1 hora com a gente. E é para você perguntar o que você quiser.
né? Exceto, outra- a única pergunta que a gente não vai responder É. é quanto ganha em média a especialidade X. Porque não dá. Não dá. Mas tem outra coisa, para citar rápido, assim, outras fontes de remuneração médica que são menos comuns. Primeiro que tem, pra gente nem entrar nesse meio, mas tem coisas ilegais relacionadas à empresa, coisas ilegais por debaixo do pano. Isso a gente não vai comentar aqui, porque não vem ao caso. Mas tem a parte Sugerimos legal que de não se vincular-se envolvam a com isso. empresas. Tem as Por partes exemplo, aí que eu ia falar, pra ele ser consultorias. consultoria, Você ser um consultor, ou consultor só que dá aula, ou um consultor que vai lá Um ajudar speaker, a orientar uma né, cirurgia. Inclusive, é eu um ouvi prócto. um boato de que existe estão querendo aprovar, aí eu não sei se é Senado, sei lá o que é, estão querendo aprovar um modelo semelhante como é nos Estados Unidos. Que nos Estados Unidos é assim, existe um portal de transparência. Então, por exemplo, Davi J, ele é speaker de uma empresa grande que faz uma prótese de aorta. Então, fica nesse portal de transparência quanto J ganha dessa empresa. J criou um stent, ele criou, patenteou. Pronto, ele recebe royalties da patente dele, tá lá. Então, se tivesse isso aqui, porra, seria excelente, porque existe a transparência, quanto cada um ganha, e aí entendeu? que tá, por isso que em congresso, vocês veem e tal, ele começa a aula falando, eu não tenho conflito de interesse, Ou então eu tenho conflito Ou como eu um colega sou falou contratado do no não sei o quê. congresso recente. Olha, eu não tenho conflitos de interesse, mas estou disponível para tê-los. Porque é isso, quando você é contratado por uma empresa para ser um consultor de um material ou para você dar aula sobre algum tema, Isso, isso isso é legal. é legal, mas você tem que declarar isso quando você estiver dando aula, porque você tem conflito de interesse, você recebe daquela empresa. Ou às vezes ele fala, ó, eu não tenho conflito de interesse para essa aula. Por quê? Porque eu estou dando uma aula sobre endoprótese de aorta e eu recebo um valor de uma empresa de um anticoagulante. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, mas são atividades legais. Sim, total. Então, assim, galera, não tem remuneração média. Médico não tem salário, graças a Deus. Isso é muito bom, tá? Imagine, assim, se você tivesse se fosse salário, 27,5% do que você ganha, você ia ter que dar pro governo. Mas E- assim, ó, Lucas, assim, a gente tem um Depende do viés salário. do nosso perfil. Tem gente que adoraria ter um salário e não ter essas dores de cabeça que a gente está disposto a ter. Mas eu aí- tiro pela minha esposa. Mas isso é bambu lá, Danilão, porque não tem essa possibilidade. Não tem, para o médico, né, tem. É raro, mas existe um emprego CLT. Minha esposa tinha um emprego em São Paulo que era CLT, Mas que era um a emprego que ela exceção da adorava. exceção Mas da é exceção. exceção. Mas existe concurso, existe um CLT, existe, mas é exceção. Mas tem gente que tem esse perfil. E tem gente que não tolera esse perfil meio empreendedor que a gente tem. E aí, por isso que ele escolhe, às vezes, um anestésio, que ele tem uma previsibilidade do ganho, que não é um salário CLT, mas é como se fosse um salário. Ele vai ganhar no final do mês previsível. tanto, é previsível. Ou aquele tal. cara que é cirurgião, mas é aquele cara que ele mais auxilia do que tem os próprios pacientes. Isso. Tem gente que prefere esse Ele perfil tem uma de- previsibilidade porque o chefe dele já o tem um chefe volume. tem um volume. E Ele ele prefere sabe Ele ficar ficar não de boa faz só a dor de ajudando. cabeça do relatório, de nada, ele É. vai sempre receber um auxílio. O paciente não é dele. Isso. Né? Então tem gente que tem esse perfil. Então, mas eu concordo com o Lucas. Para quem tem esse perfil empreendedor, é muito bom ter isso. Agora você vai ter que entender isso. E ninguém vai vem cá, Jotinha, senta aqui comigo. Não. Que eu vou te Você ensinar. sabe como é que A matéria funciona? da Vocês faculdade. sabem como é que funciona? Foi o erro que eu comentei no início do podcast. Fiz um procedimento, coloquei lá os códigos, tá? E aí eu sempre perco tempo olhando, vasculhando o máximo para não deixar passar nada. Ah. Terminei e tal, não sei o que. Aí chegou um colega da equipe mesmo, que é mais velho do que eu. E aí eu falei, e aí, velho, terminou? Não, já terminei, tô aqui fazendo não sei o que. Deixa eu ver aí, você botou com os códigos. Tal, eu já tinha imprimido, liberado, não sei o que e tal. Aí ele olhou e falou assim, não, porra, podia ter botado tal, tal e tal. Eu falei, porra, mas não choca com esse. Falou, na maioria dos planos pagam, mas esse plano aqui, ó, a maioria dos planos glosam, mas esse plano aqui, se você botasse, ia pagar. Mas agora já era, não pode mais, não sei o que. Eu deixei ele É uma ciência à parte. É assim que uma você segunda aprende, é medicina tomando que você na tem que cabeça. aprender. É. Segunda E medicina. não, isso aí é uma das coisas que não é legal, tá, galera? Isso é uma das Não coisas é que ilegal, não é não é errado. errado, não. Porque às vezes você É fez assim a realmente cobrança, aquilo. exato. É a regra do jogo. Errado é você botar o que você não fez. Isso. Inclusive a sociedade, por exemplo, a Sociedade Vascular tem um negócio, a Sociedade Tem. Brasileira de Neurocirurgia tem uma orientação de como você preencher a codificação. Exato. Então isso é até uma Dá um defesa, respaldo, né? uma defesa pro E assim, profissional. no nosso produto de médico que a gente está desenvolvendo, talvez quando você estiver vendo esse podcast, Que é o que já a gente vai esteja, querer ensinar isso no a gente no vai Tete a Tete. trazer essas coisas. Por que até hoje não teve esse produto? Porque a gente está esperando, como a gente fala, aqui no 7º ano é soul in the game, né? A gente só vai ensinar uma coisa para vocês quando
a gente tiver vivido isso na prática e trazer. Então pode ser que no momento que vocês estejam escutando esse podcast já exista esse produto, mas enquanto não tiver, não se preocupe que vai ter essa informação para você mastigada no padrão 7º ano. Para finalizar, curta aqui e comente, mas antes de uma coisa, eu acho que esse foi um dos melhores episódios. Viu? Eu concordo, se não foi melhor, Tá bem próximo, né? Se você gostou, compartilhe com seu amigo. Se você não gostou, compartilhe com seu inimigo. Se inscreva no canal e até a próxima. Um abraço. No, no, no.